Após nossa incursão por animes de gêneros tão distintos, é hora de apagar as luzes, trancar as portas e caminhar pelos corredores sombrios de um dos pilares do survival horror. Faremos agora uma análise minuciosa de Resident Evil 2, uma obra que não apenas aperfeiçoou a fórmula de seu antecessor, mas que se tornou o padrão ouro para o horror de sobrevivência, tanto em sua encarnação original quanto em sua reimaginação moderna. Uma análise expansiva de Resident Evil 2, o coração das trevas de Raccoon City. Lançado originalmente em 1998 para o PlayStation, Resident Evil 2 foi o momento em que a franquia da Capcom encontrou sua voz definitiva. Se o primeiro jogo foi o experimento contido em uma mansão, o segundo foi a explosão que transformou um incidente isolado em um apocalipse urbano. A narrativa expandiu-se das paredes claustrofóbicas da mansão Spencer para as ruas infestadas, os esgotos pútridos e os laboratórios secretos de uma cidade inteira à beira do colapso. Foi aqui que a tragédia de Raccoon City foi cimentada na história dos videogames. Mais do que apenas uma sequência, Resident Evil 2 é uma obra-prima de design, atmosfera e tensão. Ele introduziu dois dos protagonistas mais icônicos da série, um sistema de cenários interligados que era revolucionário para a época e um dos inimigos mais aterrorizantes e implacáveis do gênero. Seja na sua forma clássica com câmeras fixas ou na sua reimaginação visceral de 2019, a história de Leon e Claire é um conto sombrio sobre o colapso institucional, a ganância corporativa e a resiliência de dois sobreviventes improváveis apanhados no pior primeiro dia de trabalho da história. A arquitetura do medo, jogabilidade e design. A genialidade de Resident Evil 2 reside em como suas mecânicas de jogo servem diretamente à criação de uma atmosfera de medo e desamparo. O survival horror aperfeiçoado. O jogo é a destilação pura do gênero. A gestão de recursos é fundamental. Cada bala conta. Cada erva de cura é preciosa. Salvar o progresso requer ink ribbons limitados, forçando o jogador a tomar decisões estratégicas sobre quando e onde registrar seu avanço. O inventário restrito é uma fonte constante de ansiedade, obrigando a escolhas difíceis sobre o que carregar e o que deixar para trás. A exploração não é apenas sobre encontrar o caminho, mas sobre resolver quebra-cabeças complexos sob a pressão constante de uma ameaça iminente. O Departamento de Polícia de Raccoon, RPD. O cenário principal do jogo é uma obra-prima do design de níveis. O RPD não é uma delegacia de polícia comum. É um antigo museu de arte convertido, um labirinto de corredores opulentos, salas escuras e passagens secretas. Este design cria uma dissonância brilhante. A grandiosidade do salão principal, com sua estátua imponente, contrasta violentamente com o sangue, as barricadas improvisadas e os corpos que cobrem o chão. O RPD funciona como um hub central, um quebra-cabeça arquitetônico que o jogador deve lentamente desvendar, encontrando chaves, medalhões e resolvendo enigmas para desbloquear novas áreas, tudo isso enquanto é caçado. A sensação inicial de que seria um refúgio seguro é rapidamente desfeita, transformando-o em uma tumba claustrofóbica. Os inimigos, da horda ao perseguidor implacável, zumbis, a ameaça onipresente. Eles são lentos, mas duráveis e numerosos. Cada zumbi é um dreno de recursos. A decisão de lutar ou fugir é uma constante tática. Lickers, uma das criaturas mais icônicas da série. Cegos, mas com uma audição aguçada, eles se arrastam pelas paredes e tetos, atacando com suas garras e línguas mortais. Eles mudam completamente o ritmo do jogo, forçando o jogador a se mover em silêncio. William Birkin, G, o criador do G-Vírus e a principal ameaça mutante. Cada encontro com Birkin o mostra em um novo estágio de mutação grotesca, tornando-se cada vez mais monstruoso e poderoso. Ele é a personificação da ambição científica que deu terrivelmente errado. Mr. X, Tyrant T-103, o perseguidor implacável,
um Tyrant enviado pela Umbrella para eliminar qualquer sobrevivente no RPD. Sua presença imponente, seu sobretudo e sua total imunidade a danos convencionais o tornam uma fonte de puro pavor. Cada passo pesado que ecoa pelos corredores sinaliza sua aproximação, transformando a exploração em uma fuga desesperada. 2 jornadas, um pesadelo, a narrativa e seus protagonistas. A história de Resident Evil 2 é contada através de 2 perspectivas paralelas, uma escolha de design que aprofunda a narrativa e aumenta a rejogabilidade. Leon S. Kennedy, o novato no inferno. A jornada de Leon é uma de perda brutal de inocência. Ele chega a Raccoon City como um policial novato, idealista e pronto para seu primeiro dia de trabalho. Em vez disso, ele encontra uma cidade em chamas e uma população transformada em monstros. Seu arco é sobre a rápida e forçada transformação de um recruta em um sobrevivente endurecido. Sua história se entrelaça com a da misteriosa Ada Wong, uma espiã que ele acredita ser uma civil em busca de seu namorado. A dinâmica deles introduz um elemento de noir e traição na história, com Leon sendo manipulado por seus sentimentos, uma lição dura que moldará seu caráter para o resto da série. Claire Redfield. A civil determinada. Claire não é uma agente da lei. Ela chega a Raccoon City em sua motocicleta em busca de seu irmão Chris Redfield, protagonista do primeiro jogo. Sua motivação é puramente pessoal. Ela é forte e engenhosa, mas sua perspectiva é a de uma civil apanhada no apocalipse. Sua jornada assume um tom protetor quando ela encontra Sherry Birkin, a filha pequena e assustada dos cientistas William e Annette Birkin. Claire se torna uma figura materna feroz, e sua principal missão muda de encontrar seu irmão para garantir a sobrevivência de Sherry, mostrando uma força que vem da empatia e da responsabilidade. O sistema de cenários, AB e First Point Run. A mecânica mais inovadora do jogo original foi o sistema de zapping, ou cenário AB. O jogador escolhia com quem começar, por exemplo, Leon A. Após terminar, desbloqueava o cenário do outro personagem, Claire B., que mostrava sua perspectiva dos eventos ocorrendo simultaneamente. As ações no cenário A tinham consequências no B. Se o jogador pegasse um item ou resolvesse um puzzle de uma certa maneira, isso afetaria a jornada do segundo personagem. Isso criava uma sensação de um mundo coeso e de 2 pessoas lutando para sobreviver na mesma catástrofe. O remake de 2019 simplificou isso para as jornadas 1 e 2 First Point Run. Embora as consequências diretas das ações sejam menores, a estrutura central permanece. A segunda jornada oferece um início diferente, novos encontros com inimigos, incluindo o Mr. X aparecendo muito mais cedo, diferentes quebra-cabeças e o verdadeiro final da história. A conspiração da Umbrella e a tragédia dos Birkin. O enredo de fundo revela a causa do desastre, a ganância e a imoralidade da corporação Umbrella. Dr. William Birkin, um cientista genial, desenvolve o G-Vírus, uma arma biológica ainda mais poderosa que o T-Vírus. Quando ele tenta vender sua criação para o governo do ZUA, a Umbrella envia uma equipe para roubá-la. Ferido mortalmente, Birkin injeta o G-Vírus em si mesmo para sobreviver, transformando-se na monstruosidade conhecida como G. O surto acontece quando ratos consomem os restos do T-Vírus nos esgotos, espalhando a infecção pela cidade. A tragédia da família Birkin, com William como o monstro, sua esposa Annette tentando conter o desastre e sua filha Sherry como o prêmio, carregando um embrião do G-Vírus, é o coração trágico do apocalipse de Raccoon City. A reimaginação de um clássico, original, 1998, versus remake, 2019. Ambas as versões de Resident Evil 2 são obras-primas, mas oferecem tipos de medo fundamentalmente diferentes. Original, 1998. Medo cinematográfico e deliberado. As câmeras fixas e os cenários pré-renderizados criavam uma atmosfera cinematográfica. Cada ângulo de câmera era cuidadosamente escolhido para maximizar a tensão,
muitas vezes escondendo inimigos fora da tela. Os controles de tanque eram rígidos, tornando cada movimento e confronto uma decisão deliberada e tensa. O horror era mais psicológico e atmosférico. Remake, 2019. Medo visceral e implacável. Utilizando a poderosa Re-Engine, o remake troca as câmeras fixas por uma perspectiva sobre o ombro. O horror se torna imediato e claustrofóbico. Os gráficos fotorrealistas tornam a violência e o gore chocantemente críveis. O design de som é uma obra-prima. O jogador ouve os gemidos de um zumbi em outra sala, o som molhado de seus passos e o rangido de uma porta se abrindo. O medo é visceral e constante. Mr. X, a evolução do medo. A maior diferença entre as duas versões é o tratamento dado ao Mr. X. No original, ele era um inimigo formidável, mas aparecia em momentos roteirizados. No remake, ele é uma ameaça persistente e dinâmica. Sua IA o faz patrulhar o RPD ativamente caçando o jogador. Seus passos pesados e ecoantes se tornaram um ícone do terror moderno. A sensação de nunca estar seguro, de ser constantemente caçado por uma força indestrutível, transformou a segunda metade do jogo em uma experiência de ansiedade pura e inesquecível, definindo o remake para toda uma nova geração. O legado de Raccoon City. O impacto de Resident Evil 2 é duplo. A versão de 1998 solidificou a fórmula do survival horror e provou que a série era mais do que um sucesso de um só golpe. Tornou-se um dos títulos mais amados e definidores da era do PlayStation. A versão de 2019, por sua vez, estabeleceu um novo padrão ouro para remakes de videogames. Demonstrou como é possível honrar o espírito e a história de um clássico amado enquanto se moderniza completamente sua jogabilidade para um público contemporâneo. O sucesso estrondoso do remake não apenas revitalizou o interesse pela franquia, mas também influenciou toda a indústria, provando que há um mercado massivo para reimaginações bem feitas. Conclusão: o eco eterno dos corredores da RPD. Resident Evil 2 é uma masterclass em terror. Seja através da tensão deliberada de suas câmeras fixas ou do pavor implacável de seu perseguidor moderno, a experiência central permanece a mesma: uma descida sufocante ao coração de uma cidade morta. É uma história sobre pessoas comuns forçadas a se tornarem extraordinárias para sobreviver ao colapso da sociedade causado pela arrogância corporativa. Os corredores escuros do RPD, e os gemidos dos mortos-vivos e os passos pesados do Tyrant ecoam na memória dos jogadores, um lembrete duradouro de uma das mais perfeitas e aterrorizantes sinfonias do horror de sobrevivência já compostas.